Fala galera, beleza? Tutorialzinho de composição hoje pra gente aprender a fazer isso aí, ó. Bora pro After, que esse é bem facinho e a gente só precisa fazer algumas máscaras e algumas coisinhas pra criar a nossa ilha aí, nossa ilha flutuante. Fechou? Bora lá. Bom pessoal, estamos com a nossa composiçãozinha aqui, então vamos pegar a nossa imagem de montanha. Então vamos pegar a primeira imagem aqui, ó, da grama, ok? Então o que a gente vai fazer? Dessa vez a gente vai pegar até essa areazinha aqui, ó, legal. Acho que vai dar pra gente recortar e ficar maneiro, ó. Tá aqui. Temos aí um pedaço de uma grama, ok? Depois a gente vai pegar a montanha principal, essa. Então olha só, a gente vai usar essa parte aqui, ó, da montanha, tá vendo? Então a gente vai vir aqui, é bem grosseirão mesmo, ó, não tem problema não. Depois a gente vai aplicar umas coisas aí que vai ficar bem legal. Tenta fazer tudo meio pontudo assim, tá? Pra ficar maneiro. Então vou acompanhando aqui não vou pegar essa parte muito clara não, pra não dar muita diferença na cor. E temos aí a nossa ilha. Comando Option Home para centralizar o Anchor Point, ou aperta Y e põe o Anchor Point onde você quiser, beleza? Vamos dar um W aqui para poder girar a nossa montanha. Então temos a nossa montanha aqui viradinha para baixo, certo? Vamos aumentar ela aqui, ó. E a gente vai colocar ela mais ou menos ali onde está a grama, tá? Vamos passar ela para baixo e é mais ou menos assim, ok? E aí a gente vai ajustar a nossa graminha e a gente vai pôr ela para baixo aqui, correto? Para dar a nossa liga aí. Olha lá, já temos uma coisa interessante, né? Agora aqui na nossa grama a gente vai colocar um Rough Edges, que é esse efeito aqui, ó, tá? Eu tenho esse plugin aqui que é da Video Copilot. Se você não tiver ele, você vem em Effects and Presets e põe Rough Edges. Ok, a gente vai em Spike, aqui no Type. Vamos aumentar um pouco, né? Eu vou tirar aqui pra gente poder ver, ó, que é o botão que vê ou não a máscara. Vamos no Edge Sharpness, vamos colocar bastante Sharpness, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Aí, show. Então, Edge Sharpness, a gente vai em talvez um aqui, pode se deixar 2. E vamos diminuir a escala pra gente ter só essa variação na graminha aí pra ela parecer que tem mais volume, tá vendo? Bem interessante, né? Vamos voltar a máscara ali e vamos colocar ela mais aqui pro lado. Vamos colocar também um Bevel Alpha, tá? Que ele vai dar esse voluminho aí na nossa montanha. Olhando de longe fica legal. Vamos colocar o mesmo efeito do Rough Edges na nossa montanha, tá? Só para dar um gásinho aqui. E a escala a gente vai aumentar bastante, que é para deixar uma coisa mais orgânica e a montanha um pouco maior, tá? Talvez a gente pode pôr o Roughing na montanha aqui, ó. Não, acho que o Spike é melhor. Aí. Um Roughing aqui, aí você pode ver essa coisa que eu fiz aqui, ó. Vou deixar um pouquinho maior. Tá, beleza. Montanha, nossa outra coisa ali. Deixa eu ver, eu tenho aqui, ó, por exemplo, pedras. Vamos colocar nossas pedras ali, é só diminuir bastante a pedra, né? E vamos talvez colocar a pedra aqui no cantinho, talvez uma montanha de pedras ali, ó. Se você quiser deixar o negócio um pouquinho mais incrementado, você pode fazer uma sombrinha. Como que a gente faz uma sombra interessante aqui? A gente vai ter que criar, por exemplo, uma espécie de borda aqui, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, a própria pedra aqui, ó. A gente pode pegar ela e fazer uma máscara assim, ó. A gente vai pegar só um pedacinho dela aqui, ó. Bem a bordinha aqui, de onde a gente quer que faça uma sombra, certo? E aí eu vou mostrar pra vocês como, ó. E aí se a gente colocar aqui um Gaussian Blur e um Tint, olha que interessante que a gente consegue criar. A gente vai aumentar aqui o Blur e a gente vai deixar um pouco mais escuro, talvez um cinza aqui para não perder toda a informação, entendeu? E aí a gente aumenta um pouquinho o blur e aí a gente tem uma espécie de sombra ali, tá vendo? Já fica um pouquinho mais real, entendeu? E aí na nossa máscara a gente pode mexer também, pôr um pouco mais de feather e tal, já entra um pouquinho mais na cena, né? Interessante. Depois a gente tem árvores. Cadê as nossas árvores? Ó, tem umas árvorezinhas aqui, coisa simples. Como esse verde do pé da árvore não combinou muito com o verde que a gente tinha lá, a gente pode tentar ou colocar um Lumetri, né? Pra dar uma igualada, mas eu acho melhor retirar talvez, porque ele ficou muito diferente, tá vendo? Então a gente vem aqui, faz uma máscara mesmo, real, normal, pra gente só mostrar a nossa árvore, tá?
Então aqui a gente tem essa montanha legal aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui que eu achei interessante, ó. E aí a gente vai fazer aqui a nossa máscara, né? Vamos fazer a mesma coisa, pôr um corpante no meio, apertar W e eu vou colocar essa montanha aqui, olha que interessante, embaixo da outra, correto? E aí eu vou aumentar um pouco, né? Olha só que legal. Então eu vou ter uma outra montanha lá embaixo, como se ela fosse a parte da outra. E essa montanha de cima, a gente vai fazer ela projetar uma sombra na de baixo. Como? Olha só. A gente vai duplicar ela, vai pôr montanha shadow. Beleza? A gente vai colocar, pode tirar o Rough and Edges, a gente vai colocar só um Drop Shadow nessa aqui. A gente vai pôr o Shadow pra mostrar aqui, ó, tá vendo? Vai pôr bastante Shadow e vai... Ops, né? A distância é um pouquinho só e a gente vai pôr um Feather aqui. Só que se a gente tirar aqui, a gente vai ver que o Shadow aparece em todo lugar e a gente só quer que apareça na montanha. Então o que a gente vem? A gente sabe que a montanha de baixo é essa, ó, montanha fundo, né? E o nosso Shadow tá ali. Aqui no nosso Shadow a gente vai pôr Shadow Only, pra ele mostrar só o Shadow. Tá vendo que ele tá por cima do meu outro Shadow, da minha montanha aqui, ó. Então a gente vai pôr essa montanha por baixo, o Shadow por baixo da montanha. Então, ó, tem 3 layers aqui. O fundo, tenho o Shadow e tenho a montanha. Só que o Shadow, tá vendo que ele tá vazando em volta aqui, e eu não quero isso. Eu quero que esse Shadow só seja mostrado na montanha do fundo. Então é simples, a gente vem aqui no nosso Track Match e arrasta. E aí, pô, mas sumiu a montanha. É só habilitar ela de novo. Só que agora o Shadow, ele só tá sendo projetado na montanha, olha só. A gente pode fazer o que quiser aqui, mas ele só tá na montanha, ó. Tá vendo? E aí na nossa montanha do fundo a gente vai pôr um Lumetri. E aí no Lumetri a gente vai tirar os highlights dessa montanha, ó, pra parecer que ela tá mais lá no fundo, tá vendo? Então ela vai ficar mais sem contraste ali, vai ficar meio apagadona e bem lá no fundão, tá vendo? Pra parecer que ela tá mais lá no fundo, olha lá que interessante. Depois a gente tem, vamos ver aqui, aí aqui eu peguei alguns pedaços aqui, tipo assim, ó, tipo essa pedrona aqui, tá vendo? E a gente pode usar ela pra compor aqui também. Vamos pôr um corpante no meio, vamos girar aqui, ó. E aí a gente pode ir trabalhando, diminuindo aqui e tal, deixando ela mais como se fosse uma bolinha ali. E a gente tem que usar o nosso Rough and Edges para dar aquela suavizada na parada, entendeu? Então vamos lá, vamos desabilitar esse botão aqui pra gente ver. E aqui a gente pode pôr outro Drop Shadow, né? E aí a gente aumenta ali o Shadow e tal, pra gente ter como se fosse uma montanha ali, uma pedra ali meio enrustidona ali, certo? Orgânica, olha lá que interessante. A gente pode duplicar, deixar um pouco menor, talvez vir transform e dar um flipar horizontalmente, colocar aqui no cantinho aqui mais uma e tal. E aí a gente vai trabalhando essa composição. Essa aqui, por exemplo, a gente pode pôr um Lumetri, ó. A gente põe um Lumetri nela e, por exemplo, tira um pouco mais a saturação, né? Pode tirar um pouco mais colocar um pouco mais de contraste, talvez, deixar ela mais escura. Olha lá que interessante. Então a gente fica com uma montanha bem legal aí. Olha só, a nossa montanha do fundo, a gente tem que pôr também o nosso Rough and Edges nela, pra não ficar muito toscona, muito quadradona, tá vendo? Olha lá, aí agora a gente deixou ela bem legal ali. Já entra mais na situação, né? Como a gente tem muita cor envolvida, o interessante a gente fazer é colocar um adjustment com uma cor aqui na montanha. E aí a gente só vai pegar um Lumetri e a gente vai fazer correções básicas, tipo tirar a saturação para tudo ficar um pouquinho mais conversando, né? Entendeu? Então a gente pode, tá vendo, ó, colocar um pouco mais de temperatura para deixar um pouquinho mais amareladinha, né? Mexer no contraste e tal. E aí você vai fazendo esse trabalho aí. E agora a gente tem uma montanhazinha um pouquinho mais legal, né? Nós vamos selecionar tudo aqui. Vamos dar um Ctrl Shift C, o comando Shift C. A gente vai pré-compor e chamar isso aqui de montanha. Correto? Então a gente tem a montanha. Depois a gente vai pegar a nossa cena, ó, que é uma cena simples. Fazer o quê? Como essa cena ela tem muito rio aqui e pouco teto, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ela um pouco mais para baixo e eu vou meio que duplicar esse céu aqui. Como? Muito simples, ó. Vou duplicar a minha cena, vou dar um transform e
Flip Vertical, certo? E agora eu tenho aqui. Só que tá vendo que eu tô mostrando as árvores aqui? Eu não quero isso, né? Então eu vejo mais ou menos aqui o que eu posso fazer, ó. Posso pegar meu Anchor Point, colocar mais ou menos aqui. E eu posso crescer. Aqui, ó. Tiro, desabilito isso aqui, né? O link. E aí eu vou crescer mais a minha cena. Porque aí eu consigo dar um overlap aqui. Eu coloco ela um pouquinho mais pra cima e vocês vão entender por quê. E eu vou aumentar bastante a lateral aqui. E olha que interessante. Eu vou vir aqui, vou colocar uma máscara. Vou habilitar a máscara de novo. Então, Ctrl, Shift e N para criar uma máscara e subir um pouco a máscara, né? Porque aí vai ficar um feeder completo, ó. E aí ele vai entrar bem ali na imagem. E aí a gente vai ter uma cena com mais céu. Legal, né? E muito fácil. Então agora é mais uma questão da gente centralizar aqui a nossa ilha e tal. E aí vamos criar um reflexo como? Muito simples. A gente dá um duplica aqui. Vamos em Transform. E vamos colocar para flipar verticalmente. Lembrando que nesse tutorial, como é um tutorial mais básico, eu não vou nem usar o tracking, tá? A gente nem vai traquear o movimento do lago aqui. A gente vai fazer bem mais simples, tá? Então a gente tem aqui a montanha de baixo, né? Vou colocar aqui embaixo. Nós vamos criar uma máscara nela. Vamos subir aqui, deixar meio cortando. Vamos dar aquele bom e velho feather pra gente deixar o final aqui parecendo menos, né? Que é o nosso reflexo. Depois a gente vai colocar um display... Opa, não consigo escrever. Displacement. Turbulent Displace, esse aqui, ó. Você vê que ele fez um bugzão ali, né? Não é um bug não, é o efeito mesmo. Então a gente vai colocar aqui, talvez 25. E o tamanho aqui a gente pode colocar bem pequeno, 20. E aí se a gente mexer na evolução, ó, a gente tem meio que um reflexo ali simulando a água. Vou apertar Alt, né, ou Option no Mac. Vou clicar no reloginho do Evolution, vou escrever Time vezes 100. Ok? Para ele ficar evoluindo ali, tá vendo? Interessante, né? Parecendo que é uma água ali. Talvez o size pode ser 10, menorzinho ainda. E o tanto pode ser 20, né? E aí a gente pode diminuir aqui um pouquinho a opacidade, apesar de que o nosso reflexo é bem forte ali, né? Nas laterais. E a gente vai colocar também aqui um Directional Blur. Nesse Directional a gente vai colocar ele para cima mesmo e a gente vai dar um blurzinho assim, ó, para aparecer essa parte de cá. Tem umas outras formas de fazer uns blurs mais reais assim, mas como esse é um tutorial mais básico, né, só pra gente ter um pouco de noção de composição, eu deixei assim. Então, temos aí a nossa ilha. Agora a gente vai criar um null, a gente vai deixar, ele vai estar bem no meio da tela, bem legal. A gente vai linkar essas duas coisas aqui, ó, nossas duas montanhas no null, e a gente vai fazer só ela vai começar menor, talvez, né, lá mais no fundo, e nos 5 segundos aqui, ela vai vir mais próxima da tela. É bem fake mesmo assim, tá? Olha lá, ó. Então fica parecendo que a montanha tá bem lá no fundão lá e ela tá vindo um pouco pra frente, certo? E aí é mais ou menos isso. Agora a gente tem uma espécie de fog ali, né, na nossa, né? Que é tipo uma nuvem, né? Então a gente vai criar um sólido branco. Olha que interessante, como é fácil fazer. E aí a gente vai fazer como se fosse uma minhocona aleatória aqui, ó. E aí a gente vai fechar ela. Correto? Beleza. Agora a gente vai aplicar alguns efeitos. Ó. Um deles é o nosso bom e velho Rough and Edge. Rough and Edge é um dos efeitos mais poderosos do After. Então a gente vai aumentar bastante ele aqui. A escala vai ser bem grande. E a gente vai fazer outro reloginho no Evolution. Então Time, vamos colocar 100 aqui. Então vocês vão ver que isso vai ficar meio que andando ali, tá? Depois a gente vai colocar um Fast Blur. Tá vendo? Fast Box Blur. E aí olha que interessante. Quando a gente aumenta ele bastante aqui, ó, a gente pode pôr até uma interação ou duas, tá bom, né? E aí a gente tem o que? Um fog bem, ele se mexe e tal, então fica parecendo bem legal mesmo, fica parecendo uma neblina ali, né? Olha que interessante, ó. A última coisa que a gente vai fazer é colocar mais uma corzinha aqui. Então a gente vem no Adjustment, vamos escrever Color mais Noise, que Noise é um efeito que é bastante bom colocar. Então vamos lá, vamos colocar o nosso Lumetri. E aí no Lumetri aqui, como ele é em cima de tudo, a gente pode dar o look que a gente quer. Então a gente pode talvez tirar um pouco de saturação e tal. Eu vou colocar um Lumetri também diretamente nas minhas cenas, tá? Só tirando saturação. Então eu vou colocar, tô clicado nas minhas cenas e não no meu efeito mais, tá? Vou clicar aqui e vou colocar 80 aqui, só para tirar um pouco de saturação inicial das minhas cenas individualmente. E apliquei nas duas aqui, porque uma é o céu, né? Lembra que uma é o céu e a outra é a cena inteira embaixo. Então apliquei só para
tirar a saturação. Vou voltar no meu Color Noise aqui, e aí aqui que eu vou dar o meu charme aqui, ó. Talvez eu vou deixar a cena mais amarelada, né? Os highlights amarelados e os nossos shadows mais azulados. Então aí aqui a gente brinca com o que a gente quiser aqui. A gente pode deixar um faded film, sharpen, a gente pode puxar um pouco o sharpen aqui. E aí você vai trabalhando da forma que você quiser. E aí depois disso você só vai colocar um noise, que você vem nos presets também, que é pra somar tudo junto aí. Então você pode pôr uns 15% de noise, aí você vai ver que fica bem cinematográfico. E pode usar não usar o color noise, usa ele monocromático. E aí acabou, você já tem a sua ilha flutuante aí. Bom, então esse foi mais um tutorial, a gente aprendeu a fazer uma ilha flutuante. Se você gostou, dá um likezinho aí e segue o canal, porque a gente tá sempre postando os vídeos novos. Valeu e até a próxima.